Oi, meu nome é Padre Mark Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 250. Que legal, pessoal. Meus parabéns. Se minhas contas estiverem certas, faltam só mais 115 dias, né? E continuamos seguindo em frente. Estamos chegando no fim do livro de Judite já. E em Jeremias estamos vendo a queda de Jerusalém, né? Jeremias passando por muitos altos e baixos, muito mais baixos do que altos, na verdade, né? Hoje vamos ler Jeremias 39 e 40, Judite 10 e 11 e os versículos 9 a 12 do capítulo 17 de Provérbios. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal, aí a gente vai aparecer para você todos os dias nesse ano e você não vai perder nenhum episódio. Como eu disse, é o dia 250. Vamos ler Jeremias 39 e 40, Judite 10 e 11 e Provérbios 17, versículos de 9 a 12. O livro do profeta Jeremias, capítulo 39, sobre a conquista de Jerusalém. No 9º ano de Sedecias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém com todo o seu exército, pondo-lhe cerco. No 11º ano de Sedecias, no 4º mês, no dia 9, abriram brecha na cidade. E os generais do rei da Babilônia entraram e sentaram na porta central. Nergal-Sarecer, príncipe de Sim-Magir, chefe de empregados, e Nabuzesban, chefe de eunucos, e os demais generais do rei da Babilônia. Quando viram isso, Sedecias, rei de Judá, e seus soldados saíram de noite fugindo da cidade, pelo caminho dos jardins reais, por uma porta entre as duas muralhas, e se dirigiram para o deserto. Mas o exército caldeu os perseguiu e alcançou Sedecias na estepe de Jericó. Eles o prenderam e o levaram diante de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que estava em Rebla, província de Emate, e ele o julgou aí. O rei da Babilônia fez justiçar em Rebla os filhos de Sedecias diante de seus olhos, e o rei da Babilônia fez justiçar também todos os notáveis de Judá. Cegou Sedecias, ele pôs cadeias de bronze, a fim de levá-lo para a Babilônia. Os caldeus incendiaram o palácio real e as casas do povo, e destruíram as muralhas. Nabuzardã, chefe da guarda, levou desterrados para a Babilônia o resto do povo que havia ficado em Jerusalém, e os que haviam passado para eles. Nabuzardã, chefe da guarda, deixou no território de Judá toda a gente pobre que não tinha nada, entregando-lhes nesse dia vinhedos e campos. Quanto a Jeremias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia dado ordens a Nabuzardã, chefe da guarda, dizendo: Toma-o, cuida dele, não lhe faças nenhum mal, mas trata-o conforme ele te disser. O chefe da guarda, Nabuzardã, o chefe de eunucos, Nabuzesban, o chefe de empregados, Nergal-Sarecer, e todos os generais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Godolias, filho de Aicã, filho de Safã, para que o mandasse à sua casa e habitasse no meio do povo. O Senhor havia dirigido a palavra a Jeremias enquanto estava preso no pátio da guarda. Vai dizer ao núbio Ebed-Meleque: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eu cumprirei minhas palavras contra esta cidade, para o mal e não para o bem. Lembra-te delas naquele dia. Naquele dia te livrarei, oráculo do Senhor, e não cairás em poder dos homens que temes. É certo que te livrarei e não cairás pela espada. Salvarás tua vida como um despojo, porque confiaste em mim, oráculo do Senhor. Capítulo 40. Godolias, governador. Palavras que o Senhor dirigiu a Jeremias depois que o chefe da guarda Nabuzardã o tomou sob sua responsabilidade em Ramá, onde se encontrava acorrentado entre os deportados de Jerusalém e de Judá, que iam desterrados para a Babilônia. O chefe da guarda mandou trazer Jeremias e lhe disse: O Senhor teu Deus anunciou essa calamidade contra esta cidade. O Senhor o cumpriu e executou o que havia dito, porque tinhas pecado contra o Senhor, desobedecendo-lhe. Por isso vos aconteceu isso.
Mas agora eu te solto hoje as cadeias de teus braços. Se quiseres vir comigo à Babilônia, eu cuidarei de ti. Se não quiseres vir comigo à Babilônia, não venhas. Toda a terra está diante de ti, e podes ir aonde quiseres. Se preferires viver com Godolias, filho de Aicã, filho de Safã, que o rei da Babilônia nomeou governador de Judá, vive com ele no meio do teu povo, ou vai para onde quiseres. O chefe da guarda lhe deu provisões e presentes e o deixou livre. Jeremias foi com Godolias, filho de Aicã, para viver com ele, no meio do povo que tinha ficado no país. Os capitães que estavam no campo, com seus homens, souberam que o rei da Babilônia tinha nomeado Godolias, filho de Aicã, governador do país, e que lhe haviam confiado os homens, as mulheres e as crianças, e os pobres que não haviam sido deportados para a Babilônia. Então foram visitar Godolias em Masfa. Ismael, filho de Natanias, Joanã e Jonatas, filhos de Carea, Saraías, filho de Taneumete, os filhos do Netofatita, Ofi, e o Maacatita Gesonias, todos eles com seus homens. Godolias, filho de Aicã, filho de Safã, jurou a eles e a seus homens: Não temais submeter-vos aos caldeus. Habitai no país, obedecei ao rei da Babilônia, e tudo vos irá bem. Eu tenho de ficar em Masfa, à disposição dos caldeus que venham visitar-nos. Vós pegai vinho, fruta e azeite, colocai em vasilhas e habitai nos povoados que vos toque ocupar. Também os outros judaítas que habitavam em Moabe, Amon, Edom e em outros países souberam que o rei da Babilônia havia deixado um resto em Judá e que havia nomeado como seu governador a Godolias, filho de Aicã, filho de Safã. E todos os judaítas voltaram de todos os lugares da dispersão e foram a Judá visitar Godolias em Masfa. E tiveram uma grande colheita de vinho e de fruta. Joanã, filho de Carea, e os capitães que estavam no campo foram ver Godolias em Masfa. E lhe disseram: Não sabes que Baales, rei de Amon, enviou Ismael, filho de Natanias, para te assassinar? Mas Godolias, filho de Aicã, não acreditou neles. Joanã, filho de Carea, falou secretamente a Godolias em Masfa: Eu irei matar Ismael, filho de Natanias, e ninguém ficará sabendo. Assim não te matarão. Não se dispersarão todos os judaítas que se reuniram contigo, e não perecerá o resto de Judá. Godolias, filho de Aicã, respondeu a Joanã, filho de Carea: Não faças isso. O que dizes de Ismael é mentira. O livro de Judite, capítulo 10. Judite diante de Holofernes. Quando terminou de suplicar ao Deus de Israel e acabou suas orações, Judite se pôs de pé, chamou a governanta e desceu à casa, na qual passava os sábados e dias de festa. Despojou-se do pano de saco, tirou a veste de luto, banhou-se, ungiu-se com um perfume forte, penteou-se, pôs um diadema e vestiu a roupa de festa, que punha enquanto vivia seu marido, Manassés. Calçou as sandálias, pôs os colares, os braceletes, os anéis, os brincos e todas as suas joias. Ficou belíssima, capaz de seduzir os homens que a vissem. Depois entregou à sua governanta um odre de vinho e uma vasilha de azeite. Encheu os alforjes com biscoitos, um pão de frutas secas e pães puros. Empacotou as provisões e as entregou à serva. Quando saíam para a porta de Betúlia, encontraram aí Osias de pé e os conselheiros da cidade Cabres e Carmes. Ao vê-la com aquele semblante transformado e com outras vestes, ficaram pasmos com tanta beleza. E lhe disseram: O Deus de nossos pais te favoreça e te permita realizar teus planos para a glória dos israelitas e a exaltação de Jerusalém. Ela adorou a Deus e lhes disse: Ordenai que me abram as portas da cidade, para que eu vá cumprir vossos desejos. Eles ordenaram aos soldados que lhe abrissem, conforme pedia. Assim fizeram. Judite saiu com sua criada. Os homens da cidade a seguiram com o olhar enquanto descia o monte, até que cruzou o vale e desapareceu. Quando caminhavam direto pelo vale, saíram-lhes ao encontro as sentinelas dos assírios, que as detiveram, e perguntaram a Judite: De que nação és? De onde vens e para onde vais? Judite respondeu: Sou hebreia, e fujo de minha gente, porque lhes falta pouco para cair em vossas mãos.
Queria apresentar-me a Holofernes, vosso generalíssimo, para lhe dar informações autênticas. Eu lhe mostrarei o caminho por onde pode passar e conquistar toda a serra, sem que caia um só de seus homens. Enquanto a escutavam, admiravam aquele rosto, que lhes parecia um prodígio de beleza. E lhe disseram: Salvaste a vida, apressando-te a descer para te apresentares a nosso chefe. Vai agora à sua tenda. Alguns dos nossos te escoltarão até lá. E quando estiveres diante dele, não tenhas medo. Dize-lhe o que nos disseste, e ele te tratará bem. Escolheram 100 homens, que escoltaram Judite e sua governanta até a tenda de Holofernes. Ao correr pelas tendas a notícia de sua chegada, armou-se um alvoroço por todo o acampamento. E como Judite estivesse fora da tenda de Holofernes enquanto a anunciavam, os soldados a rodearam, admirando sua formosura, e por ela os israelitas. Comentavam: Não podemos menosprezar uma nação que tem mulheres tão belas. Não se deve poupar deles um homem sequer. Os que restassem seriam capazes de enganar todo o mundo. Os guarda-costas de Holofernes e os oficiais saíram e introduziram Judite na tenda. Holofernes estava repousando em seu leito, sob um dossel de púrpura e ouro, recamado com esmeraldas e pedras preciosas. Quando lhe disseram que Judite estava aí, saiu para a antecâmara, precedido de carregadores de lâmpadas de prata. Quando Judite ficou na frente de Holofernes e seus oficiais, todos ficaram pasmos diante daquele rosto tão formoso. Ela se prostrou diante dele, com o rosto por terra. Mas os escravos a levantaram. Capítulo 11. Informação de Judite. Holofernes lhe disse: Coragem, mulher, não temas. Eu nunca prejudiquei ninguém que quisesse servir a Nabucodonosor, rei do mundo inteiro. Inclusive, se tua gente da serra não me houvesse desprezado, eu não brandiria minha lança contra eles. Mas eles provocaram isso. Bem, dize-me, por que fugiste e estás passando para nós? Vindo aqui, salvaste a vida. Coragem, não correrás perigo, nem esta noite, nem depois. Ninguém te tratará mal. Nós nos comportaremos bem contigo, como com os servos de meu senhor, o rei Nabucodonosor. Então Judite lhe disse: Permite-me falar-te e acolhe as palavras de tua escrava. Não mentirei esta noite ao meu senhor. Se escutares as palavras de tua escrava, Deus levará a bom termo tua campanha, e não falharás em teus planos. Pois, pela vida de Nabucodonosor, rei do mundo inteiro, que te enviou para pôr todos em ordem, e por seu império. Graças a ti, não só os homens o servirão, mas por teu poder, até as feras, os rebanhos e as aves do céu viverão à disposição de Nabucodonosor e de sua casa. Porque ouvimos falar de tua sabedoria e astúcia, e todo o mundo comenta que és o melhor em todo o império, o conselheiro mais hábil e o estrategista mais admirado. E agora, nós ficamos sabendo do discurso que Aquior pronunciou em teu conselho, porque os habitantes de Betúlia lhe perdoaram a vida, e ele contou-lhes tudo o que disse aqui. Alteza, não desprezes sua opinião, mas a tenhas presente, porque é exata. Nossa raça não sofrerá dano, nem as armas poderão submetê-los, se não pecarem contra seu Deus. Mas agora, que meu senhor não se sinta rejeitado e fracassado. A morte se abate sobre eles. São réus de um pecado com o qual irritam seu Deus quando o cometem. Visto que começaram a faltar-lhes os víveres e a esgotar a água, concordaram em lançar-se sobre seus rebanhos, decidiram consumir tudo o que o Senhor, em suas leis, lhes proibiu comer, e resolveram acabar com as primícias do trigo e os dízimos do vinho e do azeite, porção sagrada dos sacerdotes que oficiam diante de nosso Deus, em Jerusalém, e que nenhum leigo pode nem tocar. E dado que os habitantes de Jerusalém já o estão fazendo, mandaram para lá uma comissão para conseguir do Senado a mesma licença. E o que vai acontecer é que eles a usarão, quando lhes chegar a licença, e nesse mesmo dia cairão em teu poder para que os destruas. Por isso, quando fiquei sabendo, escapei. Deus me envia para fazer contigo uma façanha que assombrará todos os que ouvirem falar dela. Eu sou uma mulher piedosa. Dia e noite presto culto ao Deus do céu. Agora, Senhor, gostaria de ficar convosco. Sairei todas as noites até o precipício para pedir a Deus que me avise quando cometerem esse pecado.
e então virei avisar-te. Sairás com todo o teu exército, e nenhum deles te oporá resistência. Eu te guiarei através da Judéia até chegar diante de Jerusalém, e porei teu trono no meio da cidade. Tu os conduzirás como ovelhas sem pastor, e um cão sequer rosnará contra ti. Prevejo tudo isso. Foi-me anunciado, e fui enviada para comunicá-lo a ti. As palavras de Judite agradaram a Holofernes, e seus oficiais, admirados com a prudência de Judite, comentaram: em toda a terra, de um extremo a outro, não há mulher tão bela e que fale tão bem. E Holofernes lhe disse: Deus fez bem enviando-te na frente dos teus, para nos dar o poder e para destruir os que desprezaram meu Senhor. És tão bela quanto eloquente. Se fizeres o que disseste, teu Deus será o meu Deus. Viverás no palácio do rei Nabucodonosor e serás célebre em todo o mundo. O livro de Provérbios, capítulo 17, versículos de 9 a 12. Quem busca amizade dissimula a ofensa. Quem a repete afasta o amigo. Ao prudente, uma repreensão lhe aproveita mais que ao imprudente uma centena de golpes. O revoltoso busca rixas. A ele imporão um magistrado inflexível. Que eu encontre uma ursa de quem roubaram as crias, e não um nécio dizendo tolices. Pai Santíssimo, nós te louvamos e glorificamos. Muito obrigado, Senhor Deus. Tu és o Senhor dos céus e da terra. Tu és o Senhor de tudo e sabemos que também és o Senhor das nossas histórias. Sabemos que és o Senhor da história e isso também significa que és o Senhor das nossas histórias. És o Senhor do nosso passado, és o Senhor do nosso futuro e, Senhor Deus, Tu és o Senhor do nosso presente. Então agora, nesse momento, colocamos-nos sob Teu domínio, sob a Tua realeza, sob a Tua orientação, sob a Tua vontade, sob o Teu comando, sob Ti. Porque confiamos em Ti, hoje e em todos os dias de nossas vidas. Fazemos essa oração por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu sei que eu tenho feito isso nos últimos episódios, de começar falando dos provérbios, mas é que realmente eles têm sido sensacionais. E os versículos 9 e 10 do capítulo 17 que lemos hoje são simplesmente incríveis. Quem busca amizade dissimula a ofensa. Quem a repete afasta o amigo. E isso volta, de novo, para aquele tema de pecar com a fala, né? Nos lembra novamente de tomar cuidado com o que falamos. Quem repete uma ofensa afasta o amigo. É verdade, porque algumas coisas não precisam ser ditas, né? Algumas coisas não precisam ser repetidas. Palavras podem destruir relacionamentos. E no versículo 10 vemos a diferença entre um homem prudente e um imprudente. Diz lá: ao prudente, uma repreensão lhe aproveita mais que ao imprudente uma centena de golpes. E assim, é uma repreensão só, é uma pequena correção, e o prudente, o sábio, a pessoa que busca sempre melhorar e fazer o que é certo, ela leva mais a sério uma pequena repreensão do que alguém imprudente leva uma centena de golpes. E, pensa, estamos lendo Jeremias, né? Ele profetizou ao povo por mais de 40 anos que Jerusalém cairia e que por isso eles deveriam se render ao rei Nabucodonosor. Ninguém ouviu. E agora o que acontece é que tá acontecendo uma centena de golpes naqueles que não ouviram. O povo de Israel está sendo dizimado e destruído. E, cara, hoje vimos o capítulo 39, que é fundamental no livro de Jeremias, porque é crucial para a história de Israel. Chegamos na onda final, a onda final do exílio. Finalmente, Nabucodonosor e suas tropas cercaram Jerusalém, né? Eles tinham saído para lutar contra os exércitos do Egito, mas aí eles voltaram. E daí os príncipes, né, os líderes da Babilônia, diz no versículo 3 do capítulo 39 que quando Jerusalém foi tomada, diz lá, os generais do rei da Babilônia entraram e sentaram na porta central. E daí ele vai falando nos nomes complicados, né, tipo Nergal-Sharezer, que me lembra de Pokémon por algum motivo, mas, mas você tem Nergal-Sharezer, Nabuzesban, várias pessoas, e diz lá que eles sentam na porta principal. E o que isso quer dizer?
Eu já ouvi descreverem assim, que é como se, tipo, invadissem Brasília, fossem ao Palácio do Planalto e se sentassem na cadeira do presidente com os pés pra cima da mesa, sabe? Então, é meio que isso que esses príncipes da Babilônia estão fazendo ao se sentarem na porta principal. Porque ali era um lugar de comércio, era um lugar de entrada e saída, um lugar onde decisões são tomadas. Era, de certa forma, o centro de Jerusalém, politicamente falando. Então eles acampam lá. Agora, o que é interessante é que você tem Sedecias, lembra dele? Ele era fraco, né? Uma pessoa covarde. Porque, tipo, vimos ontem que ele havia ido a Jeremias dizendo: Olha, aqui entre nós, me diz o que o Senhor quer me dizer. E Jeremias diz: Olha, eu já te disse várias vezes em público e você nunca me ouviu. Mas beleza, eu te digo em particular. Então Sedecias diz a Jeremias: Tá, não conta pra ninguém, não conta pra ninguém o que você me disse aqui. E Jeremias diz: Tá bom, né? Mas você vê que os babilônios invadem e Sedecias, que todo esse tempo estava falando: Não, vamos lutar, a gente tem que lutar. Enquanto Jeremias falava: Não, vocês precisam se render, é a única forma de vocês se salvarem. Se vocês se renderem, vocês viverão em paz e o Senhor fará algo bom com tudo isso. Sedecias estava tipo: Não, não podemos nos render. Mas na hora que Nabucodonosor e seus exércitos entraram em Jerusalém, Sedecias foge. E ele acabou sendo capturado nas planícies de Jericó, ou seja, uns 15, 20 quilômetros de Jerusalém. Daí ele é levado a Hebla, e como eu já falei aqui diversas vezes, Nabucodonosor mata os filhos dele na frente dele, e depois arranca seus olhos fora, para que a última coisa que ele veja seja a morte de seus filhos. E isso nos mostra muita coisa, mas uma das coisas que isso mostra é o quão brutal Nabucodonosor é. Na verdade, os tempos são brutais, né? Nós estamos nessa jornada faz um bom tempo já e cobrimos muitas histórias bíblicas, e muitas dessas histórias são marcadas por brutalidade e por violência. Porque se trata de pessoas que estão vivendo em tempos extremamente violentos. E aqui não é diferente. Então, Nabucodonosor arranca os olhos do rei e o leva para a Babilônia. Agora, ao mesmo tempo, temos Nabuzardã, o chefe da guarda, que vai desempenhar um papel nisso tudo. Nabuzardã, ele vê que Jeremias tem estado, assim, não é que ele estava do lado dos babilônios, ele estava ao lado do povo Israel, o povo judeu. Mas da perspectiva de Nabucodonosor, Jeremias tem sido meio que seu aliado, no sentido de que ele tem dito por anos e anos: Pessoal, precisamos nos render a Nabucodonosor. Então Nabuzardã, o chefe da guarda, reconhece algo em Jeremias e até reconhece algo no Senhor Deus de Israel, né? Ele diz: Eu quero te dar uma escolha. Eu quero te dar uma escolha, e a escolha é: se você vier comigo para a Babilônia, eu vou garantir que você tenha uma vida confortável. Eu vou garantir que você seja bem cuidado. Então, por favor, venha comigo para a Babilônia. Mas se você quiser, você pode ficar aqui em Jerusalém. Eu vou te dar algumas provisões e presentes e tal. Então Jeremias tem essas duas opções, de tipo: beleza, eu posso ir pro exílio na Babilônia e viver bem lá, ou eu posso ficar aqui em Jerusalém e viver confiando no Senhor. E pensa nisso, essa questão de viver confiando no Senhor é muito importante. Porque lembra, aqui no capítulo 39 vemos falar de Ebed-Meleque de novo, lembra? Ele é o cara que intercedeu em nome de Jeremias quando ele estava na cisterna afundando na lama. Ebed-Meleque convenceu a tirarem ele de lá. Então o Senhor traz uma mensagem para Ebed-Meleque. Ele diz: Naquele dia te livrarei. Ele diz: Olha, a destruição ainda vai chegar, mas eu te livrarei. E Ebed-Meleque era núbio, ele não era necessariamente um judeu. Na verdade, ele é chamado de eunuco, e de muitas maneiras os eunucos não eram permitidos a participar plenamente no culto do templo. Mas Deus diz a Ebed-Meleque, o eunuco, o núbio: Naquele dia te livrarei, e não cairá nas mãos dos homens que temes. Ele continua: É certo que te livrarei e não cairás pela espada. Salvarás tua vida como um despojo. E aqui ele explica o porquê. Porque você confiou em mim, oráculo do Senhor. E isso é fundamental, isso é muito importante para todos nós ouvirmos e nunca deixarmos sair da nossa cabeça. Que não foi porque Ebed-Meleque foi um grande herói, não foi porque ele é perfeito, não foi porque ele fez algo grandioso, não. Deus diz: Naquele dia te livrarei, não cairás em poder dos homens que temes. E por quê? Porque você confiou em mim. Isso é algo que precisamos refletir e dizer: Ok, Senhor, é isso o que o Senhor está me chamando para fazer, a viver de acordo com a tua vontade, a simplesmente confiar em ti a todo momento, em todos os dias da minha vida, a fazer a tua vontade mesmo quando eu não a entendo.
Dizer, seja feita a vossa vontade. Aliás, Jesus nos dá esse exemplo, né? Quando ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Falando em cumprir a vontade de Deus, Jeremias recebe essa escolha no capítulo 40, né? Nabuzardã diz, tá, e aí, o que você vai fazer? Quer ir para Babilônia? Quer ficar aqui com Godolias? Aliás, é importante a gente entender essa parte de Godolias. Godolias foi nomeado governador. Nabucodonosor cansou da ideia de permitir que Israel tivesse reis, né? Então ele nomeia Godolias como governador dos remanescentes, né? Dos pobres, os fracos, os aleijados, o povo que ele não queria levar para Babilônia e também das pessoas que viviam nas colinas. E essas pessoas nas colinas são os rebeldes, aqueles que ainda não se renderam e que fugiram para as colinas para tentar formar uma resistência. Inclusive, no final do capítulo 40, fala de uma dessas pessoas da resistência, e vamos falar dessa parte daqui a pouquinho. Mas Jeremias teve que tomar a decisão, e ele leva isso para a oração, né? Ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? Então ele escolhe confiar no Senhor, ele escolhe ficar em Jerusalém. Agora, como eu disse no final do capítulo 40, aparece esse cara em particular, chamado Ismael. Ismael, filho de Natanias, é um desses rebeldes, né? Ele é um dos que fazem parte dessa resistência que vive nas colinas. E Joanã vai até Godolias e diz, escuta, Ismael, filho de Natanias, vai tentar te matar. E Godolias, em vez de se proteger, em vez de acreditar, em vez de dizer, putz, então vamos ficar de olho nele, né? Ele diz, nah, ele não vai fazer isso não. E vamos ver aonde isso vai dar amanhã. Agora, em Judite, vimos a sabedoria dela, né? Sua beleza e sabedoria são sempre destacadas, mas hoje vimos ela propor a Holofernes um plano que ela tinha. E esse plano é incrível, como ela usa como base a sua fé judaica. Ela convence ele, né? Ela diz, olha, Deus luta por nós. Aquilo que Aquior havia dito a você é verdade. Enquanto formos fiéis ao Senhor Deus, ninguém poderá nos derrotar. Mas o que acontece é que o povo da minha cidade, Betúlia, logo deixará de ser fiel a ele. Eles vão parar de oferecer a Deus os primeiros frutos, vão parar de colocar a Deus em primeiro lugar, e eles vão colocar a si mesmos em primeiro lugar. E quando isso acontecer, o Senhor Deus não lutará mais por eles, e então você poderá atacar. E Holofernes pensa, ótimo plano, e vamos ver como isso se desenrola nos próximos dias. Temos mais 2 dias com Judite, e depois passaremos para Lamentações. Uma coisa sobre Lamentações. O livro de Lamentações se trata do que Jeremias viu durante o cerco a Jerusalém. Então, porque, vimos por cima só no capítulo 39, onde só fala que teve o cerco, então Jerusalém caiu, e depois eles entraram e se sentaram na porta central. Mas em Lamentações, Jeremias nos dá uma visão incrivelmente trágica de como foi a vida durante esse cerco. E vamos falar disso daqui a 3 dias, depois de amanhã já. Mas hoje eu estou rezando por você e por favor rezem por mim. Meu nome é Padre Mike e eu posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.